Boa noite, que a paz de Deus esteja com todos, que a paz de Deus reine sobre todo o povo de Deus. Neste momento, são 20 horas e 34 minutos, né? E o diácono Valdeci estará fazendo uma oração bem breve antes de começar a leitura da palavra de Deus. Amém? Oremos. Soberano Deus e eterno Pai, me coloco diante de Ti, me coloco diante de uma dependência muito grande, uma dependência que eu tenho a Ti, porque tenho que depender do Senhor, até para falar contigo, para caminhar, para enxergar, dependemos de Ti, para ministrar a Sua palavra, dependemos do Senhor. Que Teu Espírito possa, Senhor, manifestar o Teu poder, a Tua glória, neste momento, nesta noite, que Teu Espírito possa falar com a Tua igreja, aquilo que realmente Tu queres, que a Tua igreja possa vir entender o que Teu Espírito quer. Falar nesta noite. Toma, Senhor, a Tua igreja nas Tuas mãos, abençoe a Tua igreja, fala claramente com a Tua igreja, prepara a Tua igreja para ouvir a Tua palavra. Repreende, Senhor, toda a retaliação do inimigo sobre a ministração da Tua palavra. Unge meus lábios para que eu venha falar aquilo que Tu queres falar com a Tua igreja. Toma minha vida em Tuas mãos, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas, as minhas transgressões, e eu venho te pedir pelo poder e autoridade do nome santo de Jesus, que o Senhor possa repreender todo o mal, todo o inimigo. Acampa os teus anjos ao redor de cada um de nós, que tu possa, Senhor, abençoar a leitura da tua palavra. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, muito bem. Neste momento, nesta noite, né? Início de noite de terça-feira, a leitura da palavra de Deus se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 26 e 27, que diz assim: Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. Amém? Título dessa reflexão, o tema: elementos que marcam os últimos dias da face da terra. Elementos que marcam os últimos dias. Texto: Lucas 17, versículo 26 e 27. E com certeza esses últimos dias tem se acelerado muitas coisas que não tem, que Deus não tem se agradado, muitas coisas têm acontecido, muitas coisas Deus tem falado com a sua igreja, tem chamado a atenção da sua igreja, mas nem por isso a sua igreja tem acordado, né? Esta é uma descrição gráfica dos dias de Noé. As atividades descritas não são pecaminosas, simplesmente indica uma cultura onde não há pensamento acerca de Deus ou as consequências da atividade de cada um, né?
Jesus está nos ensinando a verdade que os últimos dias se assemelham aos dias antes do dilúvio, que destruiu o mundo nos dias de Noé. Ele nos diz isso para que possamos ser capazes de discernir os tempos e sabermos que o fim está próximo. Esta noite, eu gostaria de dizer que há forças em opressão, há forças em opressão hoje, muitos similar às ativa nos dias de Noé. E há 4 elementos ativos agora que estamos nos dias de Noé, nos dias de hoje. Há 4 elementos. Elementos bem básicos que têm acontecido nesses últimos dias, né? Estes 4 elementos nos lembram de que estamos nos últimos dias e que temos uma missão a cumprir. E antes de deixar este mundo, vamos analisar estes 4 elementos que marcam os últimos dias. Existem 4 elementos que têm marcado esses últimos dias na face da Terra. 4 elementos bem básico que marca esses últimos dias. Primeiro elemento, a aceleração do pecado. O pecado está sendo acelerado. Não sei se a igreja observa, mas Deus observa. Deus sabe, conhece, sonda o coração da sua igreja, conhece tudo, conhece todos os pensamentos. Não adianta embarganhar com Deus, porque Ele te conhece. E Ele sabe esses últimos dias, porque Ele tinha já falado aos seus discípulos que haveria aceleração do pecado. O pecado ia crescer muito, né? A aceleração do pecado. O pecado está tão grande que vemos as coisas acontecendo, não existe mais lei, não existe mais nada. Não estou querendo levar nada para a política, mas estou querendo mostrar à igreja o que Deus falou, está acontecendo. A aceleração do pecado. A ganância do povo, né? A ganância do povo, a corrupção, o povo se corrompendo por dinheiro, o povo se corrompendo pela ganância e o pecado se alastrando, a imoralidade, a sexualidade, assim, as coisas bem às claras, só não vê quem não quer. Quanto o pecado tem acelerado, né? E a aceleração do pecado faz com que existe a falta, né? A falta de separação. Faz com que nos separamos espiritualmente, né? Gênesis 6, 4 e 5. Deus exige total separação do liberalismo, da falsa religião e sim por diante. Não só isso, mas existe várias coisas. Mas você vê que nesses últimos dias a aceleração do pecado é imoralidade, essa parte de falsos profetas, né? Falsa religião e assim as coisas por diante. A aceleração do pecado tem sido muito grande. E eu faço uma pergunta: por quê? Porque o povo não quer saber de Deus. A
acha que pode resolver seus problemas sozinho. E não. Deus alerta a sua igreja. Eu quero vir buscar a minha igreja. Eu quero vir resgatar a minha igreja. Por isso, eu tenho que fazer um alinhamento com a minha igreja. Aliança. Essa aliança não pode ser quebrada. Aliança de Cristo com a igreja. O povo, eis aí, no meio de um pecado alarmante. A aceleração do pecado. A corrupção, a imoralidade, né? A falta de padrões morais, Gênesis 6:5. Parece que com os dias vale tudo. Você está entendendo? A lei hoje está assim. Parece que os dias estão valendo tudo. Tudo vale. Tudo que eles colocam lá, as leis que eles mudam, tira, bota, volta de novo aquela lei e tal. Não tem lei mais específica. Aquela lei que o Senhor colocou na terra, instituiu, não existe. Cadê essa lei? Então, a falta de padrões morais, né? Parece que os dias vale tudo. E, no entanto, o padrão de Deus para nós é uma santidade total e uma vida limpa diante dele. 1 Pedro 1:16 e Amós 3, versículo 3. Então, a aceleração do pecado tem bombardeado a humanidade de Deus. E Deus chama a sua igreja. Chama a sua igreja, pai. Só que a sua igreja está dormindo. Está dormindo num sono que o inimigo cegou o entendimento de todos. Né? Cegou o entendimento de todos. O inimigo ele é tão astuto que ele fez uma coisa interessante. Ele veio só implantando o sistema dele. Aquele sistema de medo. A palavra é medo. Medo. Ele fez com que a igreja ficasse com medo. Fica em casa. Ele aproveitou a pandemia e utilizou essa pandemia colocando medo na igreja. Fica em casa. E esse medo fez com que a igreja ficasse em casa, recuasse. A igreja recuou um pouco. A igreja ficou em casa. As portas da casa do Senhor, da igreja, estão abertas. Por enquanto, não teve governadores para fechar por enquanto. Fechou, abriu, está aberta de novo. Mas o sistema do inferno fez com que a igreja ficasse com medo. Fica em casa. Eu quero falar uma coisa para a igreja. Se ficarmos em casa, vamos conseguir combater o sistema do inferno. Vamos conseguir combater esse veneno que ele colocou. Fica em casa. Se ficarmos em casa, amados, não temos força. Em casa somos o templo do Espírito Santo. No templo, em reunião, somos igreja. E será que se o sistema pegar e implantar uma situação bem pesada, será que a igreja vai ter força ficando em casa? A igreja tem que estar unida nesses últimos dias. Lavada e remida pelo Cordeiro de Deus, pelo sangue. E parece que eu vejo a igreja um pouco assim, desorientada, a igreja com medo, fica em casa, não vamos ficar em casa, não. Temos que, sim, avançar, porque Deus deu sempre estratégia para a igreja dele avançar. Deus sempre deu estratégia para o povo evangelizar, o povo, o seu povo.
tem que evangelizar. Nós temos que ter essa visão. Não podemos ficar em casa. Temos que partir para o Evangelho de Cristo, pregar o Evangelho de Cristo. Todos eles querem nos calar. E a aceleração do pecado, ela continua. Ela continua. Sempre ali, aquele câncer na humanidade, esse pecado. Pecado imoral, pecado de corrupção, pecado, vários pecados. Então, cabe a nós nos apresentar diante de Deus e nos purificar a cada dia, porque Deus vai vir buscar a sua igreja. E existem elementos que marcam esses últimos dias. A aceleração do pecado está marcando, está deixando uma marca muito profunda na sua igreja. E a igreja tem que nos livrar desse pecado. Há pecado. E Deus tem mostrado. A aceleração do pecado está demais. A falta de discernimento espiritual tem sido muito. Lucas 17, capítulo 17, do versículo 6 ao 27. Os homens estão cada vez mais cegos para as verdades das Escrituras, para as experiências, para a exigência de um Deus santo e o juízo iminente de Deus. Os homens estão cada vez mais cegos para as verdades espirituais, para as exigências de Deus, né? De um Deus santo, e o juízo iminente de Deus. Está totalmente sem discernimento de nada mais. Por quê? Porque Satanás é responsável? É. Uma parte. Satanás é responsável, mas uma parte o homem também. Né? O homem também é responsável. Uma parte, Satanás é responsável por uma parcela desta cegueira? Com certeza. Ele cegou o entendimento da humanidade, cauterizou a mente, cegou e cauterizou a mente. As pessoas estão totalmente desorientadas. Falta de Cristo. E eu faço uma pergunta. Até quando, igreja? Será que vai dar ouvido ao homem ou a Deus? Até quando? O homem é responsável também, com certeza. O homem é responsável. 2 Coríntios 4:4. O homem sempre tem uma escolha. Lógico. A palavra de Deus diz que Deus deu livre-arbítrio para cada um, para a igreja. Aí eu faço uma pergunta. Opta para o mundo quem quer. E opta para Cristo aquele que Deus tem revelado. Então, que venhamos estar preparado, atento para a voz do Espírito Santo. O homem é responsável. O inimigo também. Mas o Senhor tem pressa. O Senhor quer resgatar a sua igreja. Né? Então, viemos. O homem sempre tem a sua escolha. Josué 24:15. O homem sempre terá a sua escolha. Ele sempre vai optar. Ou ele opta para o mundo, ou ele opta para Deus. Ou ele opta para morar no céu com Cristo, ou ele opta para morar no inferno com Satanás. Tem a sua opção. São drásticas. Com certeza. Essa opção de morar com o inimigo é drástica. Vai sofrer eternamente. Mas tem uma opção. A opção melhor. Morar com Cristo no céu. Então cada um tem seu livre-arbítrio. Desde que
tenha uma mente que possa entender realmente quem está falando, né? Segundo elemento que marca os últimos dias na face da terra. Segundo elemento. Uma grande tempestade se aproxima. Essa tempestade se aproxima, sim, realmente. Isso é fato. E é verdade. Ela está se aproximando, né? O arrebatamento, a grande tribulação, estão no horizonte. E o homem ainda não está preparado para o encontro com Deus. Mateus 24, 44. Essa é a pura verdade. Amados, a igreja ainda não está preparado para o seu arrebatamento. Não está. Deus tem falado isso. Por isso que ele quer alinhar a sua igreja. Ele quer ter um alinhamento com a sua igreja. Porque a igreja não está preparada. A igreja não está na posição que Deus quer. Não está na posição. Tem muitas coisas que estão acontecendo na casa do Senhor. Muito pecado oculto dentro da casa do Senhor. E Deus conhece o coração da sua igreja. Por isso que ele não veio ainda. Ele está preparando a sua igreja. Ele está fazendo uma limpeza na sua igreja. Ele tem que limpar. Tem muita coisa em oculto na casa de Deus. E ele sabe, ele conhece. Desde o pequeno ao grande. Sempre tem algo que incomoda o Senhor na sua casa. Não pense que ele está dormindo, que ele não está dormindo. Ele está acordado e muito bem acordado. Não pense que ele está de olho na igreja dele, que ele está de olho. E depois vai cobrar da sua igreja. E por isso que ele está querendo um alinhamento. Ele pede à sua igreja que se rende aos pés dele. Ainda há tempo para a sua igreja. Ainda há tempo. Ainda há esperança para a sua igreja. Ele quer um alinhamento. Ele quer fazer a igreja se alinhar a ele. A igreja tem que entender que há um alinhamento com o Pai. Ele quer esse alinhamento. Não adianta ele vir para resgatar a sua igreja se a sua igreja está com vários problemas, né, dentro da casa do Senhor. Muitos problemas. Eu não quero ficar citando porque é uma coisa muito interessante, é muito pecado que Deus tem observado na sua casa. Então, há uma coisa que ele quer fazer um alinhamento. Ele quer deixar a igreja dele na posição correta para vir buscar. E aí, ele vai fazer esse alinhamento. Com certeza. Este mundo caminha para o juízo e ainda não percebeu a magnitude e força da tempestade que enfrentará. E qual seria essa tempestade, amados? É simples. O inferno, as terríveis calamidades do período de tribulação. Essas são as tempestades que vamos passar. A tribulação vai ser tempestade. Muitos problemas vão ocorrer que, se a pessoa não tiver realmente ligado, né, agarrado na videira, que é Cristo Jesus, não vai conseguir passar essa tempestade. Não vai ter força para. A tempestade ela vai vir. A tempestade da tribulação, a tempestade dos problemas, da fome, da miséria. Está chegando. Está chegando, aos poucos. Só não vê quem não quer. Deus tem mostrado sinais. E ele precisa da sua igreja. Ele precisa montar o teu exército. É o exército de Cristo. E ele, para montar o seu exército, ele tem que consertar algo que não está agradando ele. Ele precisa acertar alguns pontos na sua igreja. Uma tempestade está se aproximando e os homens devem se alertar. Os homens devem ser alertados. Muitos não vão
muitos não vão acatar. Muitos não vão acatar. O que eu quero dizer, amados? Muitos não vão aguentar. Se não tiver firmado na palavra, se não tiver firmado na rocha, que é Cristo Jesus, não vai conseguir aguentar essa tribulação, esses problemas. Se já está acontecendo uma pandemia, a pessoa não está conseguindo. Está difícil para ela. Está muito difícil. Nossa. Então, imagina uma tempestade de tribulação vindo. Muita tribulação vindo para a terra. Será que a igreja conseguiria se livrar? Se não tiver firmado na palavra, não consegue ficar de pé. O que faz cada um de nós, como igreja, ficar de pé é a palavra. A sustentabilidade da palavra. O Espírito de Deus. É a palavra de Deus que faz você ficar de pé. É a palavra de Deus que faz você resolver seus problemas. É a palavra de Deus que faz você andar de cabeça erguida. É a palavra de Deus. Não existe outra palavra a não ser a palavra de Deus. Somente o Senhor. Então, precisamos nos avaliar, né? Precisamos entender elementos que têm marcado os últimos dias aqui na face da terra. A aceleração do pecado, a grande tempestade que se aproxima, que vai ser essa tempestade de tribulações, esses problemas que vai ocorrer na terra, terremotos, maremotos, muito mais. Ainda vai acontecer muitas coisas. Será que vamos estar preparados? Será que vamos ter força para suportar os dias maus? Como a própria palavra diz, será que vamos ter força? Se você tiver força, esteja enxertado na palavra de Deus. Porque se não tiver enxertado, se não tiver com a palavra de Deus na tábua do teu coração, vai ser difícil você ficar de pé. Você não vai aguentar não. Porque a situação vai ficar muito mais crítica. Eu quero dizer, amados, que só o Senhor pode resolver o problema da sua igreja, o problema da humanidade. Somente Ele. Não existe outra pessoa. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Criador do céu e da terra. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Ele é o leão da tribo de Judá. Não existe outra pessoa. Está sendo difícil, muito difícil. Muitos não vão acatar. 2 Timóteo 4, capítulo 4, versículo 3. Mas o Evangelho de Cristo é preciso ser avisado a si mesmo. Com tribulação, fora de tribulação, como é que se diz? Com o povo sendo atacado, né? Os falsos profetas, a palavra de Deus tem que ser pregada, o evangelho tem que ser pregado a toda criatura. Quero dizer, segundo elemento, um Salvador altivo. Deus está ocupado nos dias de Noé, né? Estava ocupado nos dias de Noé. Gênesis 6, capítulo 6, versículo 5 e 6. Ele estava o quê? Ele estava observando e catalogando a atividade e a condição do mundo. Provérbio 15, 3. Né? Ele ainda vê tudo o que acontece no mundo, na mente e no coração do homem. Então Deus conhece. Um Salvador altivo é o Senhor. Deus conhece tudo. Sabe o coração e a mente da humanidade. Ele está catalogando, cada dia ele está catalogando cada dia o coração de cada um de nós. Como nós estamos
nos posicionando para Ele, né? Deus ficou preocupado. Deus ficou preocupado com o que viu, né? Com o que viu e com o que vê com a humanidade. Gálatas 6, capítulo 6, versículo 7. Ele ainda está preocupado por causa do pecado, da aceleração do pecado. O pecado tem sido muito acelerado nesses últimos dias. É muito pecado, gente. Tá? Uma aceleração imensa. É muito pecado. É muita coisa que está acontecendo na face da terra. Deus estava trabalhando no mundo de Noé, né? E devemos sempre que, independentemente de quão ruim o mundo está, Deus está sempre fazendo a sua obra. Ele não para. Deus está sempre acima de tudo que está acontecendo. Ele está sempre trabalhando. Salmo 121, 3 e 4. Ele está sempre trabalhando, ele não para. Deus, não pense que Deus está dormindo, que ele não está dormindo, ele está de olho na igreja dele. Ele está de olho na sua igreja e sabe muito bem o que está acontecendo dentro da casa do Senhor. Não pense que não sabe, que ele sabe. Desde o pequenininho até o grande líder. Ele sabe e conhece o que está acontecendo. Tem muita coisa em oculto que ele está tentando, ele está fazendo, entendeu? As coisas vinham à tona, ele vai fazer a limpeza da igreja dele primeiro. Ele precisa ter um alinhamento com a sua igreja. Ele vai tratar a sua igreja, a igreja de Cristo. Não pense que ele não está de olho na igreja dele, que ele está. Ele está muito de olho. Está acordado. Não está dormindo, não. Ele sabe muito bem o que está acontecendo na sua igreja. Quarto elemento que marca os últimos dias na face da terra. Um porta-voz capaz. Noé foi um porta-voz de Deus naqueles dias. 2 Pedro 2, capítulo 2, versículo 5. 1 Pedro 3, 20. Gênesis 6, 3. Ele pregou o juízo vindouro por 120 anos, sem uma única conversão. Sem nenhuma única conversão. No entanto, ele pregou que a graça, mesmo quando Deus estava planejando juízo, ele ainda estava estendendo a mão estava estendendo a mão para os pecadores. Ele poderia ter destruído o mundo instantaneamente, mas ele deu-lhe 120 anos de graça. De graça. Isso é Deus. Quero dizer aos amados que o Senhor é Deus, o Senhor conhece, e o Senhor trabalha. O Senhor sempre vai trabalhar pela sua igreja. Quero te glorificar, te exaltar e te render graças a ti. E dizer que só o Senhor é Deus, só o Senhor salva, só o Senhor liberta, só o Senhor cura de todo mal. Nós somos porta-vozes de Deus nesses últimos dias, né? Atos, capítulo 1, versículo 8, Mateus 28, 20, Marcos 16, 15, 1 Pedro 3, 15. Somos porta-voz do Senhor nesses últimos dias. O Senhor que é porta-voz para pregar o evangelho genuíno, falar a verdade para a igreja. Não ficar barganhando, falar somente a verdade, pregar somente a verdade, esclarecer a verdade do livro de Deus, a bússola que nos faz, nos transforma. Então precisamos de Deus, precisamos da tua graça, precisamos
da tua unção para que venhamos pregar o teu evangelho. Precisamos da tua sabedoria para que possamos ser usados por ti. Precisamos ser vasos na tua casa, vasos que Deus usa no trabalho da parte evangelística. Deus quer evangelizar cada um. Deus quer usar cada um de nós para que venhamos evangelizar o teu reino. E o nosso dever diante do Senhor é ter a certeza de que cumprimos o nosso dever diante do Senhor. Temos que ir e dizer, não são garantidos os resultados, somos apenas ordenados a fazê-lo. Noé, na área, ele poderia descansar com certeza de que ele tinha feito o que havia ordenado, que ele fizesse. O coração do cristão descansa cumprindo o mandamento de Deus. Ele descansa cumprindo o mandamento do Senhor. Ele é o Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra. O Senhor é bom, a todo tempo o Senhor é bom. O Senhor quer salvar a sua igreja. Mas existe, nesses últimos dias, a aceleração do pecado, uma grande tempestade se aproxima, um Salvador altivo, e um porta-voz capaz. Ele quer um porta-voz capaz de pregar o evangelho a toda criatura, sem exceção de pessoa. Porque muitas das vezes é fácil pregar dentro da casa do Senhor, mas é uma dificuldade tão grande de pregar um homossexual e para uma prostituta. Não é verdade? É verdade. É uma dificuldade muito grande. Como você se sente em chegar e falar? Tem estratégia para falar com um homossexual ou uma prostituta? É difícil? Não é fácil. Também não é difícil. Deus dá a estratégia para você. E a palavra-chave é amor. Se você tiver amor, eu tenho certeza que um homossexual ou uma prostituta escutará você plenamente. Bate lá no fundo da alma dela quando você prega o evangelho. É o amor. A base do evangelho é o amor. Se você tiver amor, com certeza o Senhor dará estratégia para você pregar o evangelho a um homossexual e uma prostituta. Eu estou só fazendo uma simulação. É difícil, é fácil pregar dentro da igreja. Mas será que é fácil pregar? É uma dificuldade muito grande, Mas a dificuldade ela ocorre quando você não tem amor. Quando você tem amor, Deus te dá estratégia para você se chegar a essas pessoas e pregar o evangelho da verdade e ela se render aos pés do Senhor. Ela entender realmente que aquilo não está agradando o Senhor. Essa é a verdade. Quero finalizar. Estes são os últimos dias. Está chegando a grande, Está chegando essa grande tempestade. Está chegando o grande juízo de Deus. Há muitos ainda num mundo perdido que precisa ouvir sobre a salvação. Através de Jesus Cristo, pergunto eu a você, esta noite, à luz do fato de que estes são os últimos dias, você tem feito tudo que o Mestre tem mandado você fazer? Tem? Como você se sente nesses últimos dias?
Como você se sente nesta noite? Pergunto eu, você, esta noite, à luz do fato de que estes são os últimos dias, você tem feito tudo que o Mestre tem mandado você fazer? Você tem feito o trabalho de casa? Tem pregado? Tem falado do Evangelho? Não deixe de falar. Fale do Evangelho. Que Deus abençoe a sua palavra. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, neste momento. Eu quero te agradecer pela leitura da tua palavra. Quero que o Senhor possa abençoar a leitura da tua palavra, que vai de encontro ao coração daqueles que vão ouvir a tua palavra, tá ouvindo a tua palavra, daqueles que se rendem realmente à tua palavra, porque teu livro é a bússola da nossa vida. Teu livro é a sua escritura, é a sua revelação em cada um de nós. Então, Pai, revela ao teu povo a cada dia, revela a tua igreja, o que tu queres realmente com a tua igreja, fala ao coração da tua igreja, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem sustentado, e até aqui o Senhor tem dado sustentabilidade de espírito para a tua igreja suportar esses dias maus. Tem misericórdia da tua igreja. Fala segundo o coração da tua igreja. Repreende, Senhor, toda artimanha do inimigo contra a tua igreja. Toma, Senhor, a minha vida a cada dia nas tuas mãos, para que eu possa ser um instrumento nas tuas mãos, para que tu possa me usar como um instrumento nas tuas mãos. Sei que somos falhos, reconheço minha falha diante de ti, mas que tu possa me perdoar, me perdoa, porque até aqui o Senhor tem me ajudado. Por isso estou feliz, alegre e contente contigo. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.